Bem-vindos ao canal Anunciar Jesus. Curta os vídeos, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe os vídeos e nos ajude a anunciar Jesus a toda a criatura. Em nosso último encontro, aprendemos sobre uma verdade que só quem tem fé consegue enxergar, que o objetivo da fé é agradar a Deus e não aos homens, e só quem tem fé consegue praticar aquilo que agrada a Deus. Continuaremos no versículo 6 do capítulo 11 da Carta aos Hebreus e meditaremos sobre o tema: alguém que só quem tem fé consegue enxergar. Na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, na versão King James atualizada, nós lemos assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Uso a versão King James atualizada, pois neste versículo ela usa uma expressão que creio se aproximar mais do original grego. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Deus é real. A genuína fé em Deus é a fé que crê na realidade de Deus, crê no Deus vivo, presente, real, palpável, através da fé. Deus é real para você? Ou quando você ouve o nome Deus, tudo o que para você é real, palpável sobre Deus, é o templo, é a placa de uma denominação, um líder religioso, uma reunião, atividades eclesiásticas, ideias e teorias teológicas? Ou seja, a realidade de Deus para você se resume apenas a estas coisas. Assim sendo, se o templo fechar, se a denominação religiosa acabar, se você se decepcionar com um líder religioso, se as reuniões e as atividades religiosas tiverem um fim, Deus também acabou para você. Ele deixa de ser real. Nesse momento de pandemia do Covid-19, vi muitos ditos cristãos desesperados quando os templos foram temporariamente fechados e as reuniões foram temporariamente suspensas. Cheguei até mesmo a ouvir alguns dizendo: os templos precisam urgentemente reabrir, pois não podemos ficar longe da presença de Deus. Como se só tivéssemos comunhão com Deus, só estivéssemos na presença de Deus dentro de um templo nos momentos de reunião. Ainda no capítulo 11 aos Hebreus, no verso 27, falando sobre a saída de Moisés do Egito, lemos assim: pela fé, Moisés saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Note bem a expressão que esse versículo nos traz: prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Moisés nasceu e foi criado no Egito, uma nação pagã, onde a religião e os templos eram consagrados a falsos deuses. Lá não existia um sistema religioso ou templos consagrados ao Deus verdadeiro. Tudo que Moisés possuía era a genuína fé no Deus vivo. E apesar de enfrentar a ira do rei, ele não temeu e ficou firme, pois ele enxergava o Deus vivo, real, através da fé. Moisés não vacilou, pois sua fé não estava alicerçada em um templo, em um sistema religioso, mas na realidade do Deus vivo. Sabe por que muitos ditos cristãos vacilam e caem? Porque tudo que eles possuem é uma crendice religiosa, onde tudo que eles conseguem enxergar é um sistema religioso e não o Deus vivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Sabe por que o autor aos Hebreus usa estas expressões neste verso 6? Porque no verso 5 ele cita Enoque. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado
porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. E por que Enoque agradou tanto a Deus? O livro do Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, nos responde: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, ou seja, ele tinha uma comunhão, um relacionamento contínuo, ininterrupto com o Criador, em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Para Enoque, Deus não era um mero produto de um sistema religioso, não era um templo, Deus não era uma placa de uma denominação, não era um ser distante, acessível apenas em um templo nos momentos de reuniões religiosas. Enoque, através dos olhos da fé, enxergava Deus como alguém real, acessível, presente, alguém que se podia viver em sua presença, se relacionar com ele em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, através da fé. E é neste mesmo sentido a resposta de Jesus quando perguntado aonde se devia adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para os samaritanos, o Monte Gerizim era o único referencial de adoração e presença de Deus. Para os samaritanos, era impensável a adoração ou a presença de Deus sem este monte. Já para os judeus, o seu referencial de adoração e presença de Deus era o Templo de Jerusalém. Na cabeça dos judeus, era impossível dissociar a adoração e presença de Deus do templo. Jesus, porém, deixa bem claro que a adoração a Deus, a presença de Deus, independia do monte ou do templo. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus e vivem na presença de Deus em espírito e em verdade, através da verdadeira fé. No livro de Jó, no capítulo 42, verso 5, Jó declara a Deus: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Creio que, se quisermos entender o livro de Jó, este versículo é a chave. Tudo o que Deus permitiu Jó passar foi para que ele chegasse a este momento, para que Jó amadurecesse em sua fé e deixasse de ser apenas um bom e zeloso religioso, alguém que conhecia Deus apenas pelo ouvir, e fosse transformado em alguém que pudesse contemplar, através da fé, a realidade da presença de Deus. A partir daquele momento, para Jó, Deus deixou de ser uma teoria religiosa e passou a ser verdadeiramente real. Amados, onde estamos firmados? Em uma pseudo-fé baseada em teorias religiosas sobre Deus, ou na genuína fé, que tira todas as escamas dos nossos olhos, de maneira que o Senhor passa a ser um Deus vivo, palpável, real em nossas vidas, através da fé? Amados, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a refletir e entender todas estas verdades. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre todos nós. Até nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Se você deseja saber mais sobre o Evangelho ou fazer um pedido de oração, entre em contato conosco pelo e-mail anunciarjesus@outlook.com.